Posso começar ou você Pode começa? começar, a gente pode começar, inclusive, aqui para as pessoas que chegaram depois, a gente deixa para o final para falar do cabelo das pessoas, né? Que a gente tem, nós somos super especialistas em cabelos e cortes de cabelo. Mas se você não quiser começar por essa parte, começa falando da Andy, que talvez vai ser um pouco mais rico. Tá joia. Boa noite, pessoal, todo mundo. Obrigada por vocês terem dedicado esse tempo aqui com a gente. Então, estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas de membros da Andy, né? Algumas pessoas que eu troquei e-mail hoje ainda não conheço, que bom que está aqui também. E só para quem não conhece, então a Andy ela é uma rede global, ela é um programa do Aspen Institute, que é uma organização americana sem fins lucrativos, e é uma rede de organizações intermediárias que apoiam o empreendedorismo. Então é uma rede de aceleradoras, fundações, institutos, empresas de diversas formas que apoiam e investem no empreendedorismo. Ela tem escritórios em 8 países, né? 3 na América, 3 na África e 2 na Ásia, e a sede fica lá em Washington, D.C. Né? Aqui no Brasil a gente tem 10 membros com sede aqui, que são a Vox Capital, a Artemisia, a Citaui, o De Hayck Menezes, advogados, a Syntese Ventures, o Fundo Vale, o ICE, a Right Capital, a Aliança Empreendedora e o CIEDS. E a gente tem mais 20 membros globais, como o Impact Hub, o Amani Institute, a Ford e vários outros. Então é um prazer, a gente tem aqui 2 membros importantes da Andy aqui no Brasil, a Citaui e o ICE, e a gente tem também o Rodrigo, que faz parte do nosso conselho consultivo, que vai mediar esse encontro e tem um papel importante aí no setor de empreendedorismo no Brasil, de negócios de impacto. Então, Rodrigo, é com você. Boa conversa. Obrigado, Cissa. Bom, boa noite, turma. Prazer estar aqui com todos. Um pedido, eu já percebi que praticamente a totalidade de vocês está assim, então meu pedido é, tirando os palestrantes, que todo mundo, por gentileza, esteja com o seu áudio desligado, então aí no modo mudo. Ainda falando um pouquinho mais sobre a dinâmica aqui da nossa apresentação, a ideia é que a gente tenha, né, um debate com o Léo e com a Fê, que são as estrelas aqui do dia, e a gente converse e as perguntas fiquem para o final do nosso painel, enfim, do nosso webinar. Já não sei mais como chamar essas iniciativas aqui no Zoom e no Teams. Claro que quem quiser pode colocar as perguntas ali no chat, então tem a oportunidade de colocar no chat. Se a pergunta tiver alguma conexão com o tema que a gente esteja conversando, a gente traz a pergunta para dentro aqui da apresentação. Se ela não tiver, a gente vai deixar também para responder no final, mas ela, claro, que será endereçada. Tá bom? Então, essa é a dinâmica, pessoal, que a gente vai colocar. Eu queria agora agradecer especialmente ao seu Leonardo Letelier e a querida Fernanda Bombardi. Muito obrigado a vocês dois por estarem aqui. Eu vou começar com a Fê. Fezoca, apresente-se, por favor, fala do ICE, conta um pouquinho para a gente em um minutinho aqui de você. Oi, pessoal, boa noite. Acho que já é boa noite, depois das 6, né? Boa noite. Eu estou super feliz de estar aqui para compartilhar com vocês e acho que aprender também junto com vocês como é que as organizações estão reagindo aí a esse momento tão único e desafiador que a gente está vivendo. Eu sou Fernanda, eu trabalho no ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, uma organização que tem 21 anos e que trabalha para a promoção de inovação social. A nossa agenda, a gente sempre trabalhou por agendas temáticas desde a fundação. A gente está no terceiro grande tema que o ICE atuou. Desde 2012, a gente vem trabalhando para fortalecer o que a gente chama do ecossistema de investimentos e negócios de impacto. A gente acredita fortemente no poder dos negócios para resolver problemas sociais e ambientais e atua a partir de 4 frentes principais. O ICE é a diretoria executiva da Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto no Brasil, do qual o Rodrigo é membro, faz parte, pode contar melhor para vocês. A gente tem um programa voltado para a disseminação dessa agenda em universidades, um programa voltado para a disseminação dessa agenda no âmbito de incubadoras e aceleradoras. A nossa rede de academia tem hoje 100 universidades das 5 macro-regiões do Brasil, 21 estados. O programa de incubação e aceleração, que é voltado para a disseminação dessa agenda em incubadoras e aceleradoras, tem uma rede de mais ou menos 70 organizações, e a cada 2 anos a gente realiza o fórum. Além disso, o ICE tem um portfólio de 16 startups que a gente investe a partir de uma parceria que foi estabelecida com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para
testar um mecanismo de financiamento semente para negócios de impacto. Não sei se passou de 1 minuto, mas tentei ser bem breve. Mas foram várias informações, dadas de maneira bem concisa, dona Fernanda. A senhora passou no teste, não vai ter nenhuma chamada de atenção do moderador. E eu não tenho dúvida nenhuma que aqui teremos também, do outro lado, mas em conjunto, apesar de do outro lado, o querido Leonardo Letelier, para que também fale sobre si próprio e a Cital. Léo, 1 minuto, pouco mais, pouco menos. Vocês estão com essa liberdade, pode ser 1 minuto e 2, vai. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí pela presença, Andy, pelo convite. Boa noite a todos. Eu sou Leonardo Letelier, eu sou o CEO da Cital e Finanças do Bem. A gente é uma organização, há 12 anos, trabalha para mobilizar capital para impacto socioambiental positivo. A gente é mais conhecido aí pelos empréstimos socioambientais que a gente faz, pela plataforma de empréstimo coletivo. Está nisso há bastante tempo, a gente acabou se transformando no investidor de impacto mais ativo do Brasil, em número de transações, a gente fez mais de 50 transações de investimento de impacto, não é o maior, né, não são transações grandes, é o mais ativo, e a gente tem uma série de outras atividades dentro do espectro de finanças do bem que a gente toca, desde a gestão de fundos filantrópicos até a consultoria para investidores em temas de investimento responsável. Nessa história toda aí, desde 2008, 2007 mais ou menos, a gente já mobilizou, já deve ter batido 50 milhões de reais para mais de 150 projetos aí no Brasil todo. Alguns mais com cunho de filantropia, como eu falei, outros de investimento de impacto, mas aí a gente trabalha bem nesse contínuo aí de finanças do bem. Legal, Léo. De vez em quando eu vou colocar no mudo, apesar de aqui nós estarmos, né? Porque eu fico tomando nota do que vocês estão falando. A ideia é tentar evitar que vocês fiquem ouvindo aqui a tecla. Bom, turma, e eu aqui sou Rodrigo Menezes, da Reich Menezes Advogados. A gente trabalha bastante para a turma de impacto, enfim, para um monte de gente. Somos super ativos dentro desse ecossistema e a ideia é que a gente compartilhe um pouquinho aqui do que está acontecendo dentro das divisões, especialmente aqui do Léo e da Fê, do que está acontecendo lá dentro das suas próprias organizações e também naquelas organizações que eles apoiam, trabalham, investem, né, que eles estão super próximos. Então, aqui, vamos lá, turma, o que a gente vai discutir é o que está acontecendo agora, né? Então, falar quais são as medidas práticas, né, que as organizações estão adotando para enfrentar e passar por esse período. Então, estamos todos aqui para aprender, né, e compartilhar um pouquinho de tentar criar um playbook para algo que não tinha, né? Então, eu lembro lá do Edson Rigonati, lá da Estela, que ele gosta muito dessa expressão do playbook, os gringos, os americanos são ótimos de playbook, e a gente chegou num cenário onde não tem playbook. Então, não tem playbook, mas falar, cara, tem que criar um playbook novo. Então, minha pergunta aí para quem quiser pegar primeiro, Fê e Léo, mas para os dois responderem, de falar, cara, chegou o Covid, o que vocês estão fazendo? O que vocês começaram a fazer dentro das suas próprias organizações? E agora olhando exclusivamente para vocês e não para as entidades ou empresas que vocês apoiam, investem ou estão representando. Por favor, quem quiser pegar primeiro. Vai lá, Léo. Pode ir, Léo. Não, tá bom, vai, já que tá aqui aberto, eu vou lá. Comecei agora. A gente estava aqui generoso, agora peguei para mim a bola. Não, acho que, talvez a primeira medida, né, que a gente tomou no ICE foi cuidar da saúde, da segurança da equipe, né? Então, quando acho que chegaram as primeiras, talvez essa onda tenha chegado de maneira mais forte e aí acho que trouxe para a nossa realidade, né? Trouxe para a gente, acho que essa percepção do tamanho do problema e do tamanho do desafio que a gente ia viver, a equipe toda logo, rapidamente entrou em home office. A gente já está bem acostumado a trabalhar em home office, apesar de que eu gosto muito de uma definição de um amigo que a gente não está em home office, a gente está em quarentena, o que é completamente diferente, né? Mas trabalhar em home office, outra coisa é trabalhar em home office em quarentena, porque a gente está aqui com a família toda, muitas vezes sem suporte nenhum, né? Então, é muito mais desafiador. Mas a equipe toda já estava muito acostumada a fazer home office, então quem podia foi para home office, quem
não tinha condições, por exemplo, a pessoa que cuidava lá da limpeza, ela foi afastada e aí está aguardando em casa até a gente voltar para o escritório. Agora, acho que uma grande adequação que a gente teve que fazer foi no nosso planejamento para o ano mesmo, né? Então, a gente vinha desde outubro trabalhando no planejamento operacional do ICE para 2020. A gente tem uma série de etapas, né? De construção, compartilhamento com o conselho, enfim. E a gente tinha acabado de fechar planejamento e orçamento, e aí a gente se viu com esse desafio de falar, putz, o que a gente se propôs a fazer continua sendo relevante, necessário e possível nesse contexto novo que a gente está vivendo, em que a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, quais os impactos que a gente vai ver. Agora a gente está começando a ter uma dimensão maior, né? Mas naquele momento, o que a gente podia fazer? Então, a gente foi conversar com as organizações com as quais a gente desenvolve os nossos programas. E aí a gente foi tomando decisões por frente. Eu vou rapidinho compartilhar um slide com vocês, só para mostrar o que a gente fez para dentro, né? Porque acho que a gente fez 2 movimentos e agora eu vou falar só do movimento para dentro do ICE. A gente tem essas 5 principais iniciativas, né? Então, dentro do programa de incubação e aceleração, a gente trabalha com incubadoras e aceleradoras. A gente passou toda a nossa estratégia de formação. Desculpa lhe interromper, mas é que você falou que ia compartilhar o slide, pelo menos para mim não está aparecendo nenhum compartilhamento de tela. Desculpa. Não sei se é porque Foi? Agora foi. Eu esqueci de apertar o último. Agora foi. Pronto. Outra coisa que a gente acabou de fazer para a equipe é contratar um processo de facilitação em grupo virtual para a gente aprender mais como lidar com todas essas ferramentas e promover aprendizado, né? Mas, então, o que a gente fez foi internamente, então, acho que a primeira medida foi cuidar da saúde e segurança da equipe, claro. Aí, a segunda medida foi fazer todas as adequações dentro dos nossos programas. A primeira grande decisão que a gente tomou foi mudar o fórum. A gente realiza um fórum a cada 2 anos. Foi a primeira grande decisão que a gente tomou. Ele aconteceria nos dias 30 de junho e 1º de julho. A gente postergou e adiou o fórum para 10 e 11 de novembro. Com todos os processos de negociação com patrocinadores e com fornecedores que a gente já tinha contratado para que isso acontecesse. A gente vai ter um evento virtual nos dias 30 de junho e 1º de julho. Essa foi a primeira grande mudança. A segunda foi olhar para o portfólio de negócios investidos. Então, esses negócios que a gente aporta recursos, a gente aporta no formato de dívida. Então, esses negócios, eles pagam uma parcela a cada 3 meses, eles tinham uma parcela vencendo em março já, e teriam outra em junho. Então, a gente suspendeu imediatamente a parcela de março, e aí foi conversar com todos os negócios do portfólio para abrir essa possibilidade de renegociação do pagamento dos empréstimos. E aí aqui a gente teve algumas surpresas, né? Então, um dos negócios do nosso portfólio trabalha na área de saúde, tem uma resposta muito interessante para toda essa pandemia que a gente está vivendo, fechou contratos muito bons e antecipou o pagamento da dívida para apoiar os outros que pediram renegociação e pediram para suspender durante 6 meses. Então, para alguns a gente suspendeu, um deles, no inverso, pagou antecipadamente, justamente até para gerar caixa para a gente. Dentro do programa de incubação e aceleração, a gente fortaleceu uma estratégia de formação virtual. Então, uma das principais ações do programa é formar incubadoras e aceleradoras na temática de investimentos e negócio de impacto. A gente faz isso de forma presencial e virtual. Então, a gente tomou a decisão, passou para virtual tudo que era possível e aí cancelou as atividades presenciais, com exceção de uma atividade que a gente vai fazer junto com o fórum. E a gente está criando um fundo emergencial para apoio a essas organizações, porque um dos desafios que elas têm, justamente por serem organizações que têm um desafio de sustentabilidade financeira, nesse momento de crise, mais ainda, porque grande parte da sustentabilidade financeira das incubadoras vem do aluguel de espaços, e uma das primeiras medidas que todos os empreendedores que estão alocados nessas incubadoras fizeram foi pedir para renegociar o pagamento do FII mensal. Então, elas estão com um desafio grande, a gente está criando um fundo emergencial para apoiá-las e garantir que elas mantenham uma agenda estratégica de investimentos em negócio de impacto. Dentro do programa Academia, a gente tem essa rede, né, de mais de 100 professores, e aí o que a gente fez foi criar uma comunidade de prática dos professores do programa Academia para que eles começassem a compartilhar metodologias e ferramentas de EAD, porque eles não sabem, muitos deles têm uma metodologia de ensino, mas não necessariamente sabem passar isso para uma metodologia EAD, e são lógicas completamente diferentes. Então, o que a gente está fazendo é facilitar esses encontros dessa comunidade de prática para que eles possam trocar
e possam aí ter melhores práticas e metodologias, melhorar nas metodologias de apoio ao aluno. E aí algumas formas de acolher esses estudantes afetados. E dentro da aliança, eu acho que a gente tem uma articulação com o Ministério da Economia e com a rede de organizações que integram esse comitê, para mapear todas as ações que o governo estava fazendo para atuar apoiando o negócio de impacto. Isso gerou uma planilha no Google Drive, que se vocês tiverem interesse, depois eu compartilho o link, mas que mapeia ali as iniciativas vinculadas ao governo para apoio ao negócio de impacto. Posso mencionar algumas também. Então, esse foi o movimento, todo o movimento que a gente fez interno. E agora passo para o Léo. Nossa, vocês fizeram bastante coisa aí. O meu vai ser mais curtinho. Primeiro movimento interno que eu fiz foi ficar 2 dias meio de choque, assim, que vai acontecer, né? Preocupado com a Cital e preocupado com os próximos planos. Depois saí desse lugar e a gente conseguiu fazer uma série de coisas, começando por colocar todo mundo de home office, né? Colocou o escritório de São Paulo numa sexta-feira e ficou de monitorar o Rio de Janeiro. Aí na segunda-feira tomou a decisão de botar o escritório do Rio também remoto na terça. Então esses monitoramentos eles foram super rápidos, coisas que a gente achava que assim, não, a gente vai vendo, não, vai vendo, viu, foi, né? A gente também descobriu que nem todo mundo estava pronto para fazer home office, então tinha gente que precisava levar computador do escritório, precisava algumas outras coisas. A gente, depois de um tempinho, isso não foi na hora, não estou contando na ordem cronológica, mas agrupando aqui, a gente está contribuindo com R$100 por mês por funcionário para gastos de internet, energia, essas coisas, mais como medida emergencial do que outra coisa. E que mais? E todos os sistemas a gente estava bastante pronto para ir para a nuvem, tá? Então não teve muito estresse não internamente. O que a gente está mais focando mais tempo é olhar a questão de saúde mental das pessoas, tá? Então a Fernanda falou um monte de coisa que estão fazendo com o portfólio, acho que a gente também está fazendo outras coisas, mas na pergunta específica do lado de dentro da Cital, a gente está com essa preocupação. Esse é um tema relevante em geral e agora, então, mais relevante do que nunca. E aí é onde eu acho que a gente ainda não está fazendo tudo que best practice. Eu não sei qual é a best practice, tá? Eu não sei se o que a gente está fazendo é certo, é suficiente, mas eu sei que a gente tem que fazer alguma coisa, estamos procurando. Então, a gente começou a ter sessões semanais de como vai você, as pessoas vêm, falam, compartilham como é que estão, não é uma sessão de trabalho, são bem de compartilhamento, tem o famoso happy hour, a gente marcou numa semana, foi ótimo, marcou na semana seguinte, ninguém foi, aí descobriu que tem que fazer de 2 em 2 semanas, vamos fazer um pequeno treinamento com os gestores para que eles consigam lidar isso com a sua equipe. E, por sorte, a gente já tinha acabado de contratar uma pessoa de RH que tem um background de psicologia. Então, ela está disposta ou disponível para falar com as pessoas. Ela não é uma psicóloga clínica, mas pelo menos pode ouvir as pessoas. É mais um lugar, mais um outlet para as pessoas buscarem, tratarem, etc. Acho que do lado de dentro é isso. Sua pergunta era mais dentro, né, Rodrigo? Mas na verdade, Léo, peraí, deixa eu... É que o nosso dentro mistura, né? No caso do ICE, acho que tá aqui, desculpa, eu olhando estava aqui. Mas é que, Léo, eu queria escutar um pouquinho mais, cara, ainda de dentro, de falar o seguinte, putz, o que vai acontecer comigo no mês que vem, né? O que está acontecendo comigo agora? Qual é o meu modelo de receita? De falar assim, pô, eu segurei o caixa, eu mandei gente embora, eu não mandei ninguém embora, eu, na verdade, aumentou a minha receita, eu tive uma oportunidade porque uma empresa de portfólio aconteceu isso e fez a mesma coisa que, por exemplo, que é o exemplo que a Fernanda deu do payback da dívida conversível por antecipada. Eu acho que talvez essa seja uma preocupação adicional aqui. Então, eu acho interessante que você trouxe a preocupação do ponto de vista de recurso humano, que é o mais relevante para qualquer organização sempre. Mas o segundo é de falar, putz, cuidado do recurso humano. Uma vez ele endereçado esse cuidado, claro, que não significa que ele está cuidado, porque cada um também tem sua perspectiva
pessoal, né? Mas uma vez que você foi lá e deu as ferramentas para atendê-lo, e para dentro da organização, do ponto de vista financeiro, o que fez? O que vai fazer? Putz, eu vou pivotar, vou mudar, não, vou esperar, sentei, bateu o desespero de novo, fica mais 2 dias, mudo. A gente tem 4 grandes... Vamos lá, tem várias linhas de receita, mas se a gente olhar nossas contrapartes de receita, a gente tem 4 grandes grupos, né? Empresas, fundações, agências de desenvolvimento multilaterais e pessoas físicas, né? E dentro desses grupos tem bastante variado. Tirando organizações, agências de desenvolvimento e multilaterais, que é bem concentrado, tipo, tem 3% e 30%, 10% cada um, todos os outros são bem divididos. Então, a gente tem um modelo de receita que é bastante resiliente a choques. Mas também as diferentes operações, então tem 4 áreas de geração de receita, elas tiveram respostas diferentes. Então, a gente capta doação com pessoas físicas, essa vai sofrer. A gente faz eventos de captação que, obviamente, não vão rolar, né? Então, isso aí vai cair mesmo. No melhor dos casos, a gente vai bater o ano passado, né? Que já foi menor que o ano anterior, mas a nossa previsão era subir. A gente tem uma área de investimento de impacto, onde o grande driver de receita não é um portfólio, são os parceiros, né? Ali o pessoal deu uma pisada no freio, deu uma segurada, a gente está tentando gerenciar, então é mais atraso do que queda ou reorganizar linhas. A gente tem uma área de contrato de impacto social que tem uma única receita que está em tese garantida, que vem de um edital, e uma área de gestão de fundos filantrópicos, que essa está bombando, né? A gente gere, sei lá, 6 diferentes iniciativas de corona. Então, essa área vai gerar mais do que o melhor plano que a gente fez para a área. Tá? Então, tem um mix dessas coisas. E aí, a implicação disso foi que a gente não demitiu ninguém por causa do corona, mas a gente falou, a gente faz um State of the Union, né? Fez há um mês atrás, vai fazer um agora, e a gente lá no primeiro compartilhou, olha, não estamos prevendo nenhuma demissão, mas pode acontecer adequações de jornada de salário, jornada de trabalho e salário, e o processo de avaliação de performance continua funcionando. Tá? Então, quem já estava na boca, digamos, para ser repensado a continuidade na organização, o processo continua. A gente eventualmente a gente não quer arrastar os processos, mas talvez vai tentar ser um pouco mais criativo do que pode fazer, mas a priori não é por conta do corona, mas pode acontecer de pessoas saírem sim. Tá. Mas eu acho que a ideia de diminuição de jornada e salário já está descartada, porque assim, a gente está trabalhando feito condenados em todas as áreas. E ainda continuando contigo, Léo, pegando o gancho da história de falar, putz, olha, a gente acha que vai ter uma redução das doações de pessoas físicas, mas também, ao mesmo tempo, putz, a gente multiplicou aqui, o recurso que veio por conta da gestão dos fundos filantrópicos. Não dá para fazer um casamento entre esse momento de doação, pelo menos a gente tem lido e tem acompanhado que grandes corporações, pessoas físicas, wealth indivíduos estão aportando capital, fazendo doações para iniciativas de corona. Onde é que eu quero chegar? Que, de uma forma, você não está perdendo essa receita da pessoa física, o que está acontecendo é uma migração dela para uma gestão de fundo filantrópico voltado para a Covid. Eu posso tentar te fazer uma provocação dessa forma? Faz sentido ou não faz sentido nenhum? Médio, né? A área de captação de pessoa física, ela capta para a Cital, e captar para um fundo não é a mesma coisa. Do ponto de vista de receita, mesmo que a pessoa doe para o fundo e algo disso venha para a Cital, tipicamente vem muito menos, né? Sei lá, 5% a 15%, vamos supor, média 10%. Então, ainda assim tem uma perda de receita de 90% se a migração acontecer. A outra coisa que tem são esforços paralelos, né? Então, você tem o esforço todo de captação para os fundos, você tem o esforço de captação para o Cital. E na hora que você começa a misturar essas coisas, você começa a gerar mais um desafio ainda maior de comunicação, né? O Cital não é nada simples para comunicar, então, maior ainda, um desafio maior de comunicação para as pessoas, que meio tanto faz, para doar para uma coisa ou para outra.
e não tanto faz. Quem doa para a Citaui, doa para tudo que a Citaui faz. Quem doa para o fundo, doa especificamente para aquele fundo, né? Então tem um efeito bem diferente financeiro e de impacto, né? Ele está comprando impactos diferentes. Agora, claro, a gente não deixa de falar para as pessoas que ele pode doar para o fundo. Mas, tipicamente, quem está segurando a onda, o cara falou, bicho, eu não tenho visibilidade para tomar decisões de filantropia no momento. Então, vou dar uma segurada. E me liga em junho. Então, e uma intromissão, entendi o teu ponto e é médio mesmo, quer dizer, você talvez consiga navegar e desviar de uma parte para outra, mas são dinheiros talvez com carimbos diferentes, né, mentais de cada uma das pessoas. E aqui já não é nem mais uma provocação, é o tempo inteiro a gente tentando olhar, né, adaptações de modelos de negócio para que todo mundo que esteja nos assistindo também faça esses exercícios constantemente. Falar, putz, se eu dentro da Citaui que tenho essa linha de doação pessoa física, né, que é para a Citaui, então para as iniciativas de Citaui como um todo. Se eu pego e começo, me readequo por um tempo, e legitimamente falo isso, inclusive, para esse público interlocutor, então eu digo lá, né, então é tudo transparente, claro, como sempre, como tem que ser, como vocês fazem, inclusive, você vai lá e traz assim, cara, por que você não faz aqui a adoção? Porque eu vou fazer uma alocação, eu agora, ainda que esse dinheiro seja de Citaui, eu estou aumentando a minha destinação desses recursos para iniciativas do Covid. Então, é quase como se, ao invés de você também pegar esse cara que vai para o fundo filantrópico, você captura e fala o seguinte, putz, então tá bom, porque como aqui tem um quê de Covid, talvez eu vá aqui alguma coisa. Uma iniciativa como essa, um mini pivot como esse, ele faria sentido na tua estratégia para tentar angariar mais recurso? O cara não faria porque o esforço ele vai ser hercúleo para um resultado que a gente acha pequeno pelos testes que fizemos? Como é que seria a tua impressão de um negócio como esse? Eu acho que aí entra num outro lugar, que é os fundos que a gente gera, eles são, em geral, liderados por outras organizações, né? A gente faz o trabalho de finanças do bem, mas em 90%, 99% dos casos, eles são instituídos por outros. Então, a conversa com o doador acontece em lugares, momentos, fóruns e com os focos diferentes, né? Ela não é... Eu não tenho hoje um comercial único, entre aspas, que vende tudo que a Citaui faz. Eu tenho comercial para cada coisa e eu tenho coisas que o meu comercial nem vende. Quem vende é o cara que instituiu, né? Então, por exemplo, o Fundo de Emergência de Saúde, que já captou uns 5 milhões, foi instituído pelo IDES, Bem Maior e B-Social. Eles fazem esse esforço de captar para este fundo. Até porque eu tenho 6 fundos diferentes. Então, se eu fizer esforço de captar para um fundo, o outro vai falar, não, põe no meu, põe no meu, põe no meu. 6 de corona, eu tenho 15 no total. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é que a gente não capta para os fundos, porque senão eu saio na rua com 16 chapéus. 15, um para cada um dos meus fundos e mais um da Citaui. O que a gente faz? A gente fala do que a gente faz. Se ele quiser apoiar, legal. Mas não é nossa responsabilidade captar, porque eu não consigo, eu não tenho esquizofrenia suficiente para ficar com 16 chapéus ao mesmo tempo. Perfeito, cara. Obrigado. Entendi tudo aqui. Fê, um monte de iniciativas aí dentro do ICE, né, cara? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e talvez mais óbvia. O adiamento do que é o principal evento de impacto do país, né? Então, de impacto do terceiro setor, 3 mil pessoas, se eu não me engano, acho que na última edição, ou 4 mil entre os presentes, acho que eram quase 1.000 de presentes, não sei quantos lá via web. É muita gente. Essa migração, ela trouxe alguma penalidade para vocês? O processo de negociação dos fornecedores, eu quero pegar esse exemplo para ilustrar um pouco os desafios que todos estão passando. Como é que foi o processo de negociação com os fornecedores, com os patrocinadores? Mudança de data. Como é que foi essa adequação? Teve prejuízo, não teve prejuízo? Pelo contrário, todos os patrocinadores continuaram. E não só, olha, o custo acabou ficando menor porque ainda deram um desconto para a gente adicional, ou foi o inverso, cara, ficou mais caro porque a gente teve que pagar a penalidade aqui e ali. Como é que foi essa transferência, o trabalho e quais foram os resultados desse trabalho? Repetindo, é grandioso esse evento, né? Olha, talvez vou dividir em 2 pedaços, né? Eu acho que foi, talvez, o que a gente achou que daria mais trabalho, que era negociar, acho que
deixa eu até voltar, qual foi o ponto positivo, né? A gente ia começar o processo de contratação dos fornecedores agora, de todos os fornecedores. Então, a gente estava há 4 meses do evento, 5 meses do evento. Então, eu acho que ter tomado a decisão, a gente tomou a decisão, talvez, uns 10 dias antes da situação estar tão crítica. Então, isso nos deu uma liberdade de negociação com os fornecedores que a gente já tinha contratado, porque a gente ainda não, a situação talvez ainda não estava tão emergencial quanto ela ficou dali 2 semanas depois, né? Então, o processo de negociação com os fornecedores foi bem tranquilo mesmo, assim, nenhum deles cobrou penalidade. Eu acho que eles foram entendendo que ia ser uma situação em que eles precisariam ser muito flexíveis. Então, eles jogaram rapidamente para frente. Um dos maiores custos, né, de realização do evento desse tamanho é aluguel de espaço, né? E o espaço que a gente reservou, que a gente escolheu, eles foram bastante flexíveis com essa mudança. A gente teve, claro, que se adequar às datas que eles ainda tinham disponíveis. De novo, como a gente tomou essa decisão previamente, a gente tinha algumas datas disponíveis. Talvez se a gente tivesse demorado um pouco mais, outras pessoas teriam feito esse movimento e a gente teria um problema de data. Mas não foi o caso, foi bem tranquilo. Mas impactou muito no movimento que a gente imaginava para o ano, né? Então, tinha uma série de, como movimento para o ecossistema de investimentos e negócios de impacto. O fórum é um marco. E como um marco, a gente tinha uma série de lançamentos que a gente tinha previsto para acontecerem no fórum. E que, inclusive, a gente apresentar um reporte do avanço das recomendações dos últimos 5 anos e o lançamento das recomendações para os próximos 5. Né? Então, isso, de alguma maneira, impactou esse cronograma mais programático que a gente imaginava colocar em curso para a evolução do ecossistema. E aí a gente está nesse desafio de, bom, o que a gente consegue fazer virtualmente para a gente não paralisar tudo até novembro, né? Então, os lançamentos importantes que a gente pretende fazer, continuar fazendo, mas fazendo à distância, e o que faz mais sentido levar para novembro, levar para lá e aí executar lá. O que é desafiador, Rodrigo, é a agenda dos palestrantes, porque a agenda dos palestrantes a gente costuma começar a enviar convite 1 ano antes. Né? Então, a gente teve que cancelar, suspender, passa para novembro. Ninguém sabe como o mundo vai estar em novembro, então as pessoas estão com dificuldade de confirmar a disponibilidade da data, porque eu acho que estão esperando um pouco esse cenário se configurar para falar, faz sentido eu ir para o Brasil participar de um evento sobre investimento de impacto no final do segundo semestre. Né? Eu acho que as pessoas estão ainda um pouco preocupadas em como que esse cenário vai estar colocado. Então, a gente tem esse certo desafio. Já com relação aos patrocinadores, a gente tinha avançado bastante no patrocínio ao fórum, né? Então, a gente estava em vias de fechar a meta de captação, ainda falta captar recursos para o fórum, mas os patrocinadores que já tinham se comprometido e já tinham definido que iam aportar ao fórum, todos também foram muito flexíveis com a mudança, já que a gente não teve nenhum problema. O que aconteceu com alguns patrocinadores que não tinham fechado ainda o patrocínio é que esses estão receosos em tomar a decisão de aportar, né? Sendo bastante transparente. Eles estão eu acho que com uma dúvida, né? Que eu acho que todo mundo está, né? Assim, como é que as coisas vão se desdobrar nos próximos meses. Então, essas organizações muito provavelmente vão tomar uma decisão de apoio ao fórum ou não daqui a alguns meses. Legal, Fê. Obrigado aqui. O que a gente aprende é que a rapidez foi importantíssima para esse processo todo. Foi aí, mais uma vez, o que a gente queria ilustrar. Então, velocidade é importante. Ainda continua sendo um elemento importante. E bacana que aqui, nos vários webinars que eu tenho participado, ou panelista, ou como moderador, ele fala, volta e meia vem o questionamento de dizer, putz, mas eu estou num caso de força maior, eu estou num caso disso, todo mundo perguntando, de alguma forma até maldosa, eu vou dizer, para ver como é que se aproveita disso, para conseguir um desconto ali, para conseguir um outro desconto aqui, etc. e tal. Vou tirar o maldoso agora da expressão, vai de falar, putz, sempre olhando para si, mas esquece de olhar também o outro lado que também vai continuar com essa perda. Então, é importante com que todas as organizações elas olhem para si e falem o seguinte, putz, eu tenho aqui um caso de força maior, mas também o outro cara também tem, né?
então eu quero pagar menos, mas eu também vou receber menos. Então, de falar, pô, onde é que eu posso contribuir para um outro? Eu adorei o exemplo que você citou de uma das organizações aí que vocês têm a dívida, que antecipou de falar, não, eu estou melhor, eu estou antecipando porque eu sei que eu vou ajudar a pagar a conta de outro aqui. Então é meio de falar, não, cara, não é farinha pouca meu pirão primeiro, né? Aqui é o pirão de todo mundo, vai sair de todo mundo, então todos têm que contribuir dentro desse ecossistema para funcionar essa dinâmica. Desculpa, você levantou o dedo, queria falar alguma outra coisa, filho. Eu queria só dar um exemplo de um fornecedor do fórum que a gente tem, que para nós é um fornecedor super importante e que, claro, assim como todas as empresas nesse setor de eventos vai passar por uma mega crise, um problema de fluxo de caixa tremendo no segundo semestre, né? Assim, mudou muito, né? E a gente tomou a decisão de antecipar o pagamento de uma parcela para esse fornecedor também. Então, se a gente tinha... Na verdade, o fórum ia acontecer em junho, então, teoricamente, esse fornecedor receberia tudo em junho. Mas, ao invés da gente pagar como o contrato pré-definia, né, que a gente ia pagar, vamos dizer que era assim, não sei qual era, 50% antes, 50% depois, a gente falou, não, vamos pagar 75% antes e 25% depois. A gente mudou o fluxo de pagamento para ajudar também essa organização a passar por esse período. Então, de fato, essa reflexão de que contribuição a gente pode dar para a nossa rede estendida, né, como organização, então, para os nossos fornecedores, para as organizações que a gente apoia e que a gente tenha condições de fazer sem colocar em risco a nossa saúde financeira também, eu acho que a gente tem que fazer, né? Legal, Fê. Obrigado. Pessoal, a gente está indo aqui para os últimos 20 minutos aqui desse nosso webinar. Então, lembrando, quem quiser fazer pergunta aqui no chat pode fazer, deixa, a gente vai fazer essas perguntas aqui no decorrer, se tiver um encaixe, ou no final a gente faz esse Q&A aqui, tá bom? Eu queria endereçar aí um pouco com vocês dois agora, Léo e Fê, né? Vocês têm um monte de empresas dentro do ecossistema de vocês. Enfim, todos vocês tomaram as iniciativas aí relevantes para dentro dessa dinâmica de falar, cara, o que está acontecendo com as empresas de portfólio? E aqui eu estou chamando portfólio num sentido amplo, né? Não só as empresas investidas, mas as investidas, as apoiadas, as aceleradas, enfim, todas aquelas que de alguma forma estejam orbitando e que tenham uma relação de parceria, interdependência com vocês dentro das práticas que vocês atuam. Contem para a gente aqui um exemplo bacana, e aqui eu quero até chamar a atenção, não é exatamente uma empresa que se beneficiou do momento, como o exemplo aqui que a Fedel, sei lá, uma health tech qualquer, uma empresa de telemedicina, que, poxa, tenha, claro, se beneficiado. Aqui o exemplo não é aquela empresa que está se beneficiando. Então, é a empresa que literalmente, que falou, cara, essa empresa que não está se beneficiando adotou essa medida aqui, que foi super bacana e que a gente viu que funcionou muito bem, pode ser um ou dois exemplos, também não precisa ser um exclusivo, e outras falam assim, cara, a gente percebeu que essa daqui errou a mão ao fazer isso, putz, a gente teve que voltar atrás porque causou um prejuízo adicional, e aqui também repetindo um ou dois exemplos. Fê, começando por você, Léo, depois você segue na sequência. Posso passar para o Léo, só para eu ir pensando. Pode, claro, você é moderadora aqui agora, porra. Léo, falei merda aqui, tinha aqui para você, falei até palavrão aqui agora no webinar, está sendo gravado, a Andy vai me expulsar do conselho depois do meu palavrão. Vai, Léo, fala. Cara, tem bastante coisa acontecendo, não sei se tem exemplos desse tipo que você mencionou, né? A gente tem organização, estou pensando aqui que a gente fez, a gente, organização que tinha estava na boca para receber um empréstimo, não sei se eu quero, né? E a gente fala, calma, porque na verdade se você não pegar você vai quebrar, né? Meio ao contrário. Então ajuda o cara a pensar a situação. A gente tem casos onde não é nem por força dele, assim, cara, tem uma empresa de painel solar no meio da Amazônia. Bicho, se não tem barco, você não, e eles não põem, não é para Manaus, tá? É para comunidades quilombolas e indígenas, né? Então, se não tem barco, você não chega em lugar nenhum. Então, esse cara falou, minha receita vai a zero. E aí, pô, de um jeito ou de outro aparece um barco lá, né? Obviamente não foi a gente que conseguiu o barco nesse caso, né? A gente está bem longe disso. Mas a gente tem tentado ajudar eles com as questões específicas dos empréstimos que estão com a gente, mas principalmente a pensar essa situação, né? Uma conversa que eu tive com um grupo de organizações do nosso portfólio, né?
eu estava lá em super modo, não, tá aqui como pensar na crise, né? Cash is king, não sei o que, parará, a equipe que entrega oportunidades. E no final das contas, o que eles queriam era trocar, era conversar, era falar, cara, tem mais alguém que está nessa mesma merda, que aparentemente é um termo técnico que você utilizou na pergunta, que nem eu, né? E, cara, e a minha empresa não tem empregado, só tem sócio, né? O que eu faço? E eu não acho que tem um insight mega do outro mundo, né? O que as pessoas estão precisando é essa abertura, esse espaço mental, essa tranquilidade para poder tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Seja de caixa, o que você vende, o que você adianta, o que você posterga, o que você aumenta, o que você diminui, o que você elimina. Seja de equipe, né? O que você faz redução de jornada com salário, eventualmente o que você vai ter que dispensar anyway, que sócio você demite, porque também acontece isso, mas também em termos de equipe, quem é que vai entregar a sua proposta de valor quando a gente sair do outro lado do túnel. Então não adianta sair hoje demitindo todo mundo, né? E, putz, beleza, sobrevivi só para morrer ali na esquina. Né? E por último, o que eu sempre falo para eles é oportunidade. Tem o blá blá Mas aí, blá Léo, do o desculpa te teograma interromper. chinês. Se eu for morrer, é melhor morrer agora, então? Eu gostei dessa metáfora que você trouxe. Fala, pô, vou sobreviver para quando chegar na praia, morrer na praia, né? Agora vou usar uma outra expressão Então, tem aqui de duas falar. coisas aí. Tem gente, é melhor morrer agora, quer dizer, e tem gente que talvez mereça morrer agora porque aconteceu isso. Eu gostei desse paralelo. Pega ele aí, por favor. Então, eu vou pegar ele, só vou terminar outra coisa que a gente sempre Tá fala bom. de oportunidade, que tem o blá 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 do o ideograma chinês para a crise também esconde o ideograma de oportunidade, que também é verdade, a gente viu, né? O cara foi lá, vendeu, sei o quê, a gente está se beneficiando disso. Mas tem também qual é a sua oportunidade de ajudar nesse momento. O que você pode fazer para ajudar? Como você falou, não olhando para o próprio umbigo, mas olhando porque a situação requer, porque que a sociedade está pedindo, né? E aí, voltando à questão de melhor momento de morrer, né? Eu sempre falo isso, e não sei se é um paradigma, mas assim, nem toda empresa merece sobreviver, ponto. Né? Nem toda ONG merece sobreviver. Não tem nada que diga que você tem o direito à vida eterna como CNPJ. Na verdade, é o contrário. Tem alguns casos onde quanto mais sobrevive, pior que é. Mas tem uma diferença entre você e os seus empregados, ou a ONG e seus beneficiários. Não quer dizer que os empregados têm que ficar desassistidos. Quer dizer que aquela proposta de valor não faz sentido. Né? E é melhor ela não existir no mercado e ser substituída por outra. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Isso não muda em tempos de corona. O corona ele só faz uma peneira mais fina. Né? Cara, vai passar menos gente. Agora, o que eu quis dizer em relação a sobreviver agora para morrer na praia é o seguinte: se você opera uma empresa ou uma organização de serviço, 2/3 dos seus custos é pessoal. Então, se você precisa reduzir custo, cara, tem uma linha óbvia ali, que é pessoal. O meu ponto é que não adianta reduzir o custo ali e sobreviver agora, mas mandar embora todas as pessoas que, na hora que tiver uma retomada, são as pessoas que você precisa para entregar o que você vende. Né? Então, tem que pensar bem como você vai lidar com essa situação. Às vezes é uma redução de salário, às vezes é uma redução dos sócios para manter os funcionários, é uma redução de tempo. Né? Um amigo meu, ele tem uma empresa de eventos, então é desses que a Fernanda mencionou que estão ferrados de verde e amarelo. Né? Não tem evento, ponto. Aí o que ele fez? Cara, galera, montadores, né? O cara não tem emprego agora e não vai ter mesmo. Se o cara for mandado embora, o cara vai ficar na rua da amargura. Cara, 20% de diminuição de salário e você trabalha menos. Na verdade, você não está trabalhando, né? Mas 20% de redução de salário e vai 80% de redução, 100% de redução de carga, sei lá. Gerentes,
50% de redução de salário e trabalha só 2 dias por semana. Sócio não vai tirar nada. Então, assim, você passa a régua com contornos diferentes, de acordo com, não só com a centralidade da pessoa, mas também com a possibilidade dela. Legal, cara. Aqui eu acho que a gente está cada vez ainda relegado a outra pergunta, quer dizer, rapidez é um item, né? Claro, a gente aproveitar as medidas do governo, as medidas do governo são positivas para você poder fazer essas reduções salariais ou postergação de pagamentos, então estão aí, né? Esse exemplo ilustra de que putz, tem que fazer o correto uso disso. Fê, traz para a gente algum exemplo. Eu também queria trabalhar de questões negativas, de falar, putz, tem do's e tem don'ts. Né? Então a gente está vendo aqui do's e falar assim, putz, a gente também, se é que você consegue trazer esse exemplo, e Léo também pode voltar para você depois, putz, qual é um don't aqui, de falar, putz, a gente viu que o cara fez isso fora da obviedade, né? O cara foi lento, porque claro, tinha que ser rápido, mas fora da obviedade, o que a gente também consegue ver aqui, putz, esse cara cagou quando fez isso aqui. Então, tenta trazer para a gente aí, Fê, se tiver exemplos para ilustrar esse ponto, por favor. Tá, eu vou tomar a liberdade de não falar exatamente das empresas que a gente apoia, mas mais olhando para o ecossistema, né, Tá bom, de claro. investimento, esse negócio de E impacto. você está vendo isso. Porque eu acho que é um pouco mais a perspectiva que a gente acaba partindo, né, no geral. Mas eu acho que uma coisa que eu acho super positiva, né, e que eu vi desse movimento e que de fato o nosso setor, né, o setor de impacto em geral, não necessariamente dos negócios, mas o setor de impacto em geral precisa mais a gente ter ações que são convergentes. Então, a gente tem um grande desafio na geração de impacto no Brasil, porque a gente tem ações que são muito diluídas e que muitas vezes, se fossem realizadas de forma conjunta, o impacto seria maior. E aí eu vi nascer uma série de iniciativas de organizações coletivas, né, de mais que uma organização, que considerando isso, tem um potencial de impacto muito maior, né? Eu acho que um exemplo legal para citar é um exemplo de uma iniciativa que chama Emergências Coletivas, Emergências Econômicas, desculpa, que é de um fundo do É de Todos, que é uma coalizão de 6 organizações que vão atuar em 8 estados, apoiando empreendedores da base, com doações, né? É uma iniciativa super legal e que acho que eles já vinham tentando e aí querendo experimentar ações coletivas. Eu acho que veio um problema comum emergencial que ajudou bastante no desenho da iniciativa e na própria captação, né? Porque essa temática é uma temática que tem um apelo, acaba tendo um apelo muito grande, né? A temática da pandemia que a gente está vivendo. Acho que outro exemplo legal é o exemplo de uma planilha que o pessoal da Ponte a Ponte criou, que foi maravilhosa, porque começou ali a mapear todas as iniciativas que estavam surgindo e aí ajudar as pessoas que queriam tomar decisão de que tipo de apoio, foi o nosso caso, né? De que tipo de iniciativas queriam apoiar, dar uma olhada ali e conseguir identificar. O Léo, com certeza, em todos esses fundos, tem um grupo de organizações que estão pensando cada um dos fundos que eles estão gerenciando. Então, isso eu acho que foi um movimento muito positivo desse momento que a gente está vivendo, então, essa convergência. Agora, por outro lado, eu acho que tem 2 don'ts para mim. Um don't que para mim ficou muito forte foi, por conta da rapidez, muitas pessoas tomarem uma decisão. Eu vou usar o termo errado, mas não é, talvez não seja, talvez não tenham tomado a melhor decisão sobre a alocação do recurso nessa situação emergencial. Então, por a gente estar vivendo um momento em que as respostas precisam ser muito rápidas, as pessoas fizeram alocações que, na minha perspectiva, não necessariamente eram as maiores demandas ou os maiores problemas que as pessoas estão vivendo, ou existiam outras fontes de recurso que poderiam resolver aquele problema e a alocação poderia ser feita onde não tem. E outro don't para mim, que eu acho muito desafiador, e não é no curto prazo, vai ser no curto e no médio prazo, é na realocação dos recursos financeiros para resolver os problemas da Covid, quando uma série de outros problemas vão ficar descobertos. Então, se você olha, por exemplo, para convênios, muitas vezes com recursos públicos que estavam alocados para determinadas frentes sendo realocados para responder essa questão emergencial, claro, é uma necessidade, mas tem uma série de outras necessidades que por conta disso vão ficar descobertas no médio e longo prazo. Então, para mim, são dois alertas, né? Assim, onde eu coloco o meu esforço e como é que eu tomo a melhor decisão, tentando ter um mapa mais completo, né? Então, não é só do que me move ou do que eu acho que é importante para responder essa crise, mas o que de fato
vai fazer diferença. Onde o meu esforço, seja financeiro, seja de atividades, faz traz o melhor resultado para uma big picture, né? Não necessariamente para aquilo que está me movendo. Você está no mudo. Desculpa aí. Obrigado, Fê. Bom, pessoal, a gente está indo para o finalzinho aqui, bacana, já começa a chegar aqui perguntas. Deixa eu falar, tem uma pergunta da Ana Flávia. Ana, valeu, obrigado pela pergunta. Bom te ver aqui, eu estou te vendo, já devia ter dado boa noite já desde sempre, que bom. E eu entendi a pergunta aqui, sim. A ideia aqui, a Ana Flávia está perguntando sobre o comportamento dos investidores nesse momento, né? Se já identifica mudança de atuação na atuação dessa turma de investidores, né? Além desse foco em fundos emergenciais, desculpem, que faz sentido para dar uma resposta rápida, e talvez aqui seja o óbvio na percepção dela, tem um envolvimento maior com os negócios, além desse socorro financeiro, né? Os investidores eles estão olhando para esse ecossistema com um olhar mais resiliente, então, para além do financeiro, o cara que fala, putz, essa oportunidade está trazendo um shift de comportamento dos investidores para as suas portfólio companies ou para aquilo que eles querem vir a investir. Ana, acho que eu pesquei aqui a tua pergunta, é isso, certo? Beleza. Léo, Fê. Fê primeiro, vai. Vou ser bem direta. Ainda não. Eu ainda não vi uma diferença. Eu acho que sim, como eu disse, né? É um tema que ele tem muito apelo e sensibilidade, claro, pelo tamanho do desafio que a gente está vivendo. Então, para os fundos emergenciais, existe uma disponibilidade desses investidores de alocação de recursos, seja filantrópicos, seja outros formatos. Mas eu ainda não vi uma diferença no comportamento desses investidores. Talvez, eu acho que a gente vai viver várias ondas, né, Ana? Eu acho que a gente está vivendo a primeira onda, que é uma onda de resolução de problemas emergenciais mesmo. E essa pandemia vai trazer outras ondas. Então, talvez a gente possa ver uma mudança no comportamento do investidor em outras ondas, quando a gente estiver lidando mais com as consequências, né, de tudo isso. Mas eu tô louca para ouvir o Léo, a percepção dele. Não, ainda não. Acho que tem muita conversa sobre isso, qual que é a visão que vai emergir. Acho que tem muita gente fazendo a pergunta, tá? Mas não acho que tem gente que já fez o shift do portfólio, já comunicou e já executou a ponto da gente de fora ficar sabendo. Tem algumas coisas óbvias do tipo, está todo mundo olhando se tem alguma coisa que dá para investir ligada ao corona, mas tirando isso não. A minha maior inquietação é quanto ao longo prazo, né? Que será que a gente como sociedade vai aprender algo deste evento e aí sim tudo muda, ou muda mais rápido do que vinha mudando, ou será que como sociedade a gente vai tentar voltar para o business as usual, com o risco, inclusive, de algumas pessoas voltar mais conservadoras, né? Tipo, não dá para testar coisa nova agora não, né? Não tem essa resposta não, cara. Eu vou me arriscar aqui também, Ana, mas aí com um chapéu de advogado, né, de alguns fundos de impacto e de alguns fundos que não são de impacto, mas que estão percebendo oportunidades aqui. Eu, diferentemente do Léo e da Fê, percebo sim uma mudança. E ela é uma percepção baseada em fatos, não é um sentido, né? Não é sentimento. Porque você vê os investidores imediatamente foram nas suas portfólio compras para falar, cara, o que eu posso fazer por você? E alguns foram porque eles estão protegendo o seu ativo, né? Então, aqui dentro de um campo de racionalidade absoluta, então, o que eu consigo fazer para proteger o meu ativo pelos próximos 6, 12, 18 meses? Então, eles foram fazendo programações de caixa, de falar quem é que tem caixa para 6, para 12, para 18, para sobreviver, quem é o cara que vai ser a magna média da dinâmica, ou seja, que vai fazer rios de dinheiro e, além de tudo, gerando impacto, e quem é o cara que vai falar assim, putz, bicho, vamos fazer um negócio? Vamos fechar o teu bicho aqui agora, que está até relacionado com a pergunta anterior, vamos fechar, porque fechar depois vai morrer na praia, vai morrer cansado e vai todo mundo aqui sofrer mais. Pega agora, já está com o barquinho do bombeiro aqui do lado, cara,
entra ali, vai embora, sai da maratona aquática aqui, porque não vai servir para você. Então, a minha resposta para você, na minha visão, baseada, repetindo uma vez mais nos fatos, é de que sim, inclusive foi um movimento dos investidores muito rápido, de sair do mundo financeiro para ir para um mundo mais resiliente, de permanência e de shift um pouco de comportamento. Fica à vontade para comentar, Ana. E que você não percebia antes desse momento, não esse percebia tipo de envolvimento. É um pouco nessa linha que eu queria entender mesmo, se o envolvimento mudou para o portfólio, né, de negócios, e como que isso se torna um aprendizado para os investidores para, enfim, estarem mais próximos desses negócios para prepará-los e torná-los mais resilientes para outras situações, né, que venham a acontecer. Eu vou fazer uma comparação aqui para encerrar pelo menos a minha parte da fala sobre esse tema, que é assim. Cara, antes os investidores iam lá, não de maneira negativa, mas cobrar os empreendedores. Eu vou lá, invisto, apoio, claro, eu estou apoiando, mas falo, putz, Ana, você tem que fazer isso, Ana, você tem que fazer aquilo, putz, Ana, você tem que fazer aquilo, Ana, minha experiência diz isso daqui, Ana, pô, outros portfólios, claro que eu estou agregando valor, eu sou um smart money, né? Hoje é diferente, Ana, cara, a minha experiência de tudo isso aqui, vamos construir uma solução juntas se você já não tem alguma coisa, ou me mostra o que você vai fazer para ver o que eu posso fazer junto com você nisso daqui. Até mesmo vou voltar para a financeira, já não é o financeiro de falar assim, putz, eu não queria fazer esse reinvestimento em você, mas eu vou te dar um bridge aqui para você vai passar um pouquinho mais, porque como o teu negócio é um negócio que vai ter a resiliência posterior à Covid, a gente vai passar. Então, acho que é essa mudança. Não é que o investidor deixou, ele sempre esteve próximo do empreendedor, só mudou a forma de diálogo com o empreendedor por esse sistema, mais uma vez, baseado aqui naqueles fatos que eu estou vendo, tá bom? Legal. Obrigada, gente. Legal. Pessoal, aqui terminando, acho que eu vou para uma última pergunta que é super rápida, que os dois abordaram isso, e é uma pergunta simples. Os dois falaram, putz, saúde mental foi o primeiro item da pauta dos dois. Preocupação, da turma. Está todo mundo bem de saúde mental nas suas organizações? Como é que está? Fê, vai. Acho que na medida do possível, sim. Na medida do possível, sim. A gente tem criado, acho que a gente tem construído juntos alguns espaços de acolhimento e conversas sobre isso, mas acho que na medida do possível a gente tá indo bem. Claro, é uma situação desafiadora, né? Legal. A turma está fazendo yoga e nada de Rivotril. Léo. Cara, a gente tem uma organização maior, né? A gente tem mais 50 pessoas aqui. Então tem um pouco de tudo. Eu acho que tem gente que nem eu. Eu estou bebendo mais, literalmente. Agora é um copo de vinho no almoço e 2 no jantar. Né? E não é brincadeira, não é assim, não. Acredito, claramente, acredito. Parte do meu coping mechanism é esse. Eu não leio notícia, né? Eu vejo as manchetes uma vez por dia, porque, cara, estamos bombando aqui, então tem muito trabalho para fazer. Se eu começar a ver isso, dá para ficar fazendo gráfico de Covid eternamente aqui, como se eu fosse um especialista, né? E a gente tem pessoas, sim, que tem questões que já vinham, né? Que tinham acompanhamento psicológico, ou psiquiátrico, etc., que tem que tomar cuidado. Acho que o que eu descobri, na verdade, e essa ficha já caiu faz um tempinho para mim. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, é que a questão de saúde mental, ela é todo um tabu. Então, eu garanto que tem gente que não está bem no ICE, no seu escritório, não sei o que lá, só que ele não fala sobre isso, né? A gente acha que é uma fraqueza, que não pode, não sei o quê, que é coisa de mulher, que isso, que aquilo, parará, parará, e não fala. E se a gente não fala, a gente não resolve, galera. Então, assim, o que eu estou tentando trazer muito para esse tal é tirar desse lugar do tabu, tirar desse lugar do não pode ser dito, trazer um pouco para a normalidade, porque tem doença mental, ela, na última reunião da Organização Mundial da Saúde, ela saiu, digamos, do meio das doenças, como é que chama? Não contagiosas, né? Quer dizer, você tem, digamos, direto, do meio lá misturado, né? Para ir para doenças crônicas.
para ir para o título. Então, o título do relatório foi Doença Mental e Outras Doenças Crônicas. Então, eu garanto, aqui estou vendo 15 participantes aqui. Cara, se não tiver 3 ou 4 aqui que tem algum tema, e ter algum tema não quer dizer necessariamente que vai tomar remédio, que vai ser jogado da janela, etc., mas simplesmente, cara, é importante falar com alguém sobre isso, a gente está se enganando. No mínimo vinhozinho, né, Léo? Vinhozinho, porra, já dá aquela força, né? Com certeza, quanto mais, melhor. Boa. Cissa, estamos terminando aqui, turma, estamos terminando. Foi super bacana o bate-papo. Quero agradecer enormemente aqui o Léo e a Fê por compartilharem as suas experiências, né, do que estão experimentando aí dentro das suas organizações, do que estão vendo lá dentro também dentro do ecossistema. Obrigadíssimo, pessoal, pelas contribuições de vocês. Cissa, passa a palavra a você. Bom, obrigado a todo mundo que participou, claro, pelo tempo. Poxa, espero que tenha valido a pena o tempo que está escasso pra caramba, ainda mais com a multiplicidade de lives e webinars, né, Cissa? E agora a palavra é sua. Obrigadíssimo. Você que termina. Obrigada, Rodrigo. Você que está por dentro de tantas lives e webinars aí. Eu queria só fechar. E olha que eu não tenho nem Instagram, hein, Cissa? Eu não tenho nem Instagram. Eu não tenho também. Eu queria só atualizar, a gente tem mais ou menos metade do grupo, é membro da Andi, que está aqui agora, só para contar o que a Andi está fazendo em 1 minuto. Essa semana a Andi fez 2 conversas virtuais com investidores, e fez uma pesquisa com os investidores também, então logo mais a gente deve ter novidades do que saiu dessas 2 conversas dessa semana. E na quinta-feira vai ter uma conversa com os membros para contar o que saiu da pesquisa com os membros. Então, por exemplo, os membros disseram que 42% das SGBs, dos pequenos negócios que eles apoiam, têm grandes chances de fechar nos próximos 6 meses, né? Ou 25% dos Capacity Development, as organizações que dão capacitação, também já apresentam um risco grande, relativamente preocupante, né? Então, essa pesquisa vai sair, vai ser comentada na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Então, para quem for membro, pode entrar, né, no LinkedIn da Andi, no site da Andi. E na sexta-feira vai ter uma só com investidores dos chapters da América Latina. Então, para quem puder entrar, ainda por enquanto é só para membros, mas a gente está aqui atento e fazendo também eventos abertos. Então, quero agradecer a Fernanda do ICE, agradecer a Rebeca, que ajudou a gente a facilitar aqui no chat, ao Leonardo da Cital e a você, Rodrigo, brigadão. E sigamos juntos, ouvindo e falando e vendo o que a gente consegue fazer um pelo outro, né? A Andi está aberta para apoiar e quem precisar de ajuda mesmo. E desconto na garrafa de vinho aí para quem conseguir, depois compartilha no grupo. Isso aí. Tchau. Valeu, pessoal. Beijo, Obrigada, obrigado, Cissa. gente. Tchau, Boa turma. noite. Obrigado.